Pois é, enquanto você se diverte, né? Curtindo aí, quando você estiver em casa, as dicas da Elísia, tem gente planejando, ó, viajar. Pode ser viajar voando, pode ser, enfim. Mas para viajar, tem alguém aqui ao meu lado que é especialista, que garante que o certo, o correto, o bom é programar. Com certeza. Tudo bem, Júlia? Tudo bem, graças a Deus. Parece que você já está há mais de uma década no ramo, mas que há pouco tempo começou com uma consultoria sobre viagem. Sim, sim. Há um tempo a gente já dava essas dicas, essa consultoria sobre viagem para quem nos seguia nas redes sociais. E então eles começaram, Júlia, por que você não programar a viagem pra gente, já que a gente tem essa confiança? Porque precisa disso, né? É algo muito sério que a gente está trabalhando, é o sonho de alguém, às vezes uma comemoração importante, então a gente quer que tudo dê certo nesse momento tão importante e especial. Júlia, você está falando de alguns aspectos sobre os quais as pessoas não pensam, né? Porque, assim, na internet, ou pela internet, ou você sozinho pela internet, você pode realmente realizar uma viagem, uma boa viagem, pode economizar, pode se livrar de alguns enroscos, ter uma viagem excelente. Mas lembre-se que isso demanda realmente programação, conhecimento e dedicação. Sim. Daí, quando você fala com alguém que já passou por isso inúmeras vezes, a pessoa sabe literalmente o caminho das pedras, que é o caso de uma agência, que é o caso de uma consultoria como a que você faz. Você tem muito problema de gente que começa sozinho e depois fala, quer saber, Júlia, não dá certo esse trem não, me fala aí o que eu tenho que fazer. Temos sim, temos alguns casos desse, onde acaba querendo fazer sozinho e depois se depara com a importância e a responsabilidade que é para que tudo dê certo e ela possa, de fato, não chegar lá e ser uma expectativa versus realidade e ela não tenha dor de cabeça e possa desfrutar desse tempo de qualidade como ela tanto sonhou, quanto ela tanto planejou e quanto ela tanto investiu também nisso. Ô, Júlia, quais são os maiores riscos ou quais as maiores ciladas em que as pessoas podem cair, não é sempre, mas que pode cair, se não se programar direitinho, se não... o que está ali nas letras miúdas que as pessoas acabam se machucando? Uma das maiores dores do viajante hoje, eu acredito que um deles é a hospedagem. A hospedagem em si, às vezes você vê aquilo ali na foto, tá imaginando uma coisa e quando chega lá é totalmente diferente. E aí, quando a gente fala sobre viajante, nós temos diversos estilos. Tem aquelas pessoas que têm aquela necessidade específica para aquela família. Então, o que vai ser bom para uma, a hospedagem que vai ser bom para uma, não normalmente vai ser a recomendada para outra. Então, como a gente está no ramo, a gente consegue identificar o que vai ser bom para o Vinícius, o que vai ser bom para a família dele, para ele curtir de fato. Outra dor também que a gente vê são as pessoas que de repente compram hoje em dia com a internet, com facilidade, com sites que infelizmente nem existem. Pagam, compram e aí quando vê, infelizmente caiu no golpe. A gente já teve, infelizmente, pessoas que passaram por essas dores, vieram nos procurar e a gente pôde, de alguma forma, acolher essas pessoas e falar, não, vamos começar agora da melhor forma possível. Ô, Ju, e a gente tá agora no comecinho de janeiro, comecinho de 26, pleno verão, todo mundo quer ir pra praia, todo mundo quer alugar casa na praia, todo mundo quer pé na areia, mas isso também demanda uma programação. A pessoa quiser viajar hoje, por exemplo, ou amanhã, para começar já o final de semana na praia, essa pessoa ela vai necessariamente pagar mais caro. Exatamente. E não tem muita coisa à disposição. Exatamente. A gente precisa entender que quanto mais próximo do embarque, mais próximo desse desfrutar que você quer, dessa sua agenda que você tem disponibilidade, os valores vão ficar diferenciados e um pouco mais alto. A gente está falando de uma alta temporada, onde
tem pessoas que só podem viajar nessa determinada data. Então, por isso a importância da gente se antecipar, ser o primeiro, né? A gente brinca que quem se antecipa governa. Então, porque você vai ter um leque maior de disponibilidade de hospedagens e até mesmo tarifas muito mais atrativas. A gente está aqui falando com a Júlia, que é uma consultora de viagens, exatamente porque entende do que é uma viagem, daquilo que ela deve, da pessoa, como ela deve se proteger. Porque eu já comprei a passagem de avião, cheguei lá na hora, é muito mais barato. Sim, é muito mais barato, não tinha nem televisão no avião, fui daqui até os Estados Unidos ouvindo música. Então, assim, tem coisas que se você não ler na miudez ali, você se escangalha todo. Exatamente. Minha mulher foi me dando bronca daqui até Miami, é uma loucura. Tomei esculacho até dizer chega. Já cheguei, por exemplo, também em Orlando, e eu já tinha ido algumas vezes pra lá, e falei, não, esse hotel parece bom, é o que a gente precisa. Chegamos lá, parecia um hotel de refugiado, uma coisa horrorosa. Comida terrível. E não consegui reaver o dinheiro. Não. Saí, porque não dava para ficar realmente, como você disse, pro meu gosto, né? E aí perdi o dinheiro. Então, e eu tenho experiência para viajar. Agora, quem está tendo uma experiência muito mais tranquila e segura é o Alessandro Spínola, é isso? Oi, Alessandro, você tá bom, filho? Seja bem-vindo, você tá bem, querido? Bom? É Spíndola. Spíndola, tudo bem, Spíndola? Você tá bom, meu irmão? Tudo bem. A gente tá falando com você exatamente porque você tá se valendo da experiência da Júlia para programar uma viagem aí pro Nordeste. É a primeira vez que você vai? Como é que é? Não, eu amo o Nordeste, eu vou pra lá direto, só que esse ano a gente vai conhecer Maceió, Alagoas, né? E eu sempre acompanhava as dicas pelo canal lá do Embarque Nessa para poder fazer minha viagem, e aí quando a Júlia falou que tem agora uma agência, aí esse ano eu reservei com ela hotel, porque a viagem em si, o avião eu sempre uso milhas, né? Então, o hotel aí eu pedi uma ajuda pra Júlia, ela conseguiu fazer aí um pacote exclusivo ali pra minha mãe. Deu uma travadinha ali no Alessandro, mas ele está dando testemunho exatamente daquilo que é mais seguro para ele. Você vê, ele falou, ele conhece, né, o Nordeste, ele já foi várias vezes, vai conhecer agora em primeira mão um lugar, e aí você foi quem ele, por até te seguir já na internet, ele viu confiança para você ajudar. O que você conseguiu ali desembaraçar para ele? O importante que a gente tem que entender é que nenhum viajante é igual. Por exemplo, cada um tem o seu perfil. Nós somos uma agência completa que atende todos, porque às vezes a pessoa acha que é aquilo fechado, aquilo só no pacote de 7 dias. E não, se você precisa de ajuda com hospedagem, eu vou te oferecer as melhores dentro dos seus requisitos. Se é só com aéreo, a gente ajuda, se é só com passeios, ou se é tudo completo, como temos clientes que precisam, né, desse auxílio completo, a gente tem, identificando o perfil e a necessidade de cada um. Então ele nos recorreu, falou assim, Júlia, confio em você, até porque a gente gosta muito de hospedagem e vamos juntos escolher aí o melhor para a gente desfrutar em família. E a gente escolheu a hospedagem dele com muito carinho e ele vai poder aproveitar aí. Como é que funciona? O pessoal está tentando pegar de novo, restabelecer o sinal com o Alessandro, mas eu queria saber assim, vocês que são agentes de viagem, como é que vocês ficam sabendo sobre o hotel? É só por pesquisa? Eles mandam fotos, eles mandam umas referências, eles mandam umas características que só vocês sabem? Como é que funciona? Porque vocês não podem ir a todos os hotéis, né? Não, a gente não consegue, até porque a cartela de clientes de hotéis é muito grande, né? Mas eu digo que um dos nossos diferenciais é também amar a viagem. Então a gente faz de tudo para a gente sempre, quando tem a disponibilidade, conhecer esses hotéis, seja nacional ou seja internacional. Então a gente faz o máximo, porque é do nosso trabalho, então a gente faz o máximo para ir cobrir alguns países e ter referências de hospedagem, ter referências de serviço nesses lugares que os clientes vão nos procurar. A gente ir primeiro para depois eles desfrutarem, a gente saber exatamente do que está falando. E os que a gente não conhece, nós temos parceiros
parceiros muito confiáveis no local, que daí eles fazem videochamada conosco, mostra como é que tá, como é que é a suíte do cliente, que ele vai ficar, que experiência eu posso entregar diferente para esse cliente, para recepcioná-lo, para ele estar no quarto, ter foto já da família dele. Então, assim, ele chegar e ser surpreendido com isso, a gente precisa ter muitos bons parceiros aí trabalhando com a gente. A gente voltou o sinal com o Alessandro. Alessandro, você estava falando que a Júlia te ajudou numa questão específica da sua mãe. Isso, porque minha mãe ela sempre viaja comigo, né? Então, aí normalmente meu filho fica com ela no quarto, que ele tem 20 anos, aí a minha filha de 10 anos fica comigo e minha esposa em outro quarto. Só que para pegar 2 quartos, normalmente o pessoal quer fazer um preço muito além, né? E a Júlia conseguiu um preço bem legal. Porque eles não cobram hospedagem como se fosse 2 quartos específicos, eles cobram como se, normalmente, né? As agências cobram como se fossem 5 pessoas viajando. E realmente mas aí fica um preço um pouco mais alto. Ô, Alessandro, você já teve alguma viagem traumática, meu querido? Rapaz, traumática normalmente não, mas tem agência aqui que acontece, né? Você se programa todo para fazer as coisas e não faz nada, você só fica no hotel. Aí com a agência não, você já faz certinho, né? Já tá determinado onde que você vai, os passeios e tudo mais. Entendi. Tá certo. Obrigado pelo seu testemunho, Alessandro Espíndola, que esteve aqui exatamente para falar da experiência dele, de uma relação com uma agência de confiança e que é o que a gente espera que as pessoas tenham satisfação na hora de viajar, exatamente, né? Em relação, inclusive, Júlia, a esses erros e enganos que podem acontecer até em você alugar uma casa de temporada, né? Porque tudo isso, você cai num golpe. Às vezes o cara nem é dono da casa, ele só tem as fotos da casa, ele copia, espelha um site ali, te arrebenta com a viagem. Às vezes o cara tem uma semana só para viajar e passa 2, 3 dias tentando resolver algo que é insolúvel, né? Exatamente. Então, para que pra gente passar por isso, né? Nos planejamos tanto, a gente espera tanto descansar, recarregar as energias, então vamos fazer da forma certa, com programação e desfrutar desses momentos maravilhosos em família. O melhor é sempre pagar antes, já ir com a viagem paga ou pagar depois? O que você prefere? O que você aconselha? Eu sempre digo assim que a viagem tem que trazer leveza do início ao fim, não tem que ser dor de cabeça. Então a gente vai conversar com o cliente e entender como é que está a real situação dele, até em questão financeira, mas a gente pode facilitar de diversas formas. Inclusive, a gente sempre recomenda, vai fazendo aos pouquinhos, vai pagando, vamos pagar o hotel, depois a gente pode pagar a hospedagem, a gente pode fazer de diversas formas, 10 vezes sem juros. Quando você viajar, você já está tranquilo, vai embarcar, já vai estar com dinheiro para gastar no destino, investir lá e não vai ser uma dor de cabeça para ninguém. E se quiser paz também não leva a sogra. Eu falei isso alto? Tô brincando. Mas, Júlia, e, por exemplo, um pacote para o Nordeste, para uma família de 4 pessoas, está mais ou menos em média quanto? Por pessoa, a gente coloca mais ou menos aí uns R$2.000 por pessoa. Com aéreo, hospedagem e o que vai gastar lá. Exatamente, então a gente exatamente. Tá falando de uns 8 conto. Uns 8 mil, tá, mais ou menos. E aí, se a pessoa se programar e for pagando direitinho, ela não viaja esse mês agora, mas pode viajar. O Nordeste, a gente sabe que é um lugar que o tempo está sempre quente, gostosinho. Você pode se programar e, de repente, pagar R$1.000 por mês, se você conseguir, é claro. E em agosto você está viajando, ou então pega ali um feriadão em setembro, algo que o valha, né? Exatamente. E dá para se programar e fazer. Exatamente. Temos clientes que já se programaram, né, neste ano, ali em meados de junho, já compraram para maio de 2026. Então a gente já tem essas viagens agendadas, eles estão pagando com tranquilidade, sem dor de cabeça, destinos, como você mesmo pontuou, destinos maravilhosos no Nordeste. Temos clientes aí que tem um que a gente ama, né? Cidade do Sol, que é conhecida, Natal, que é sol o ano inteiro. Então tem muita opção para todos os gostos e para todos os bolsos, sem dúvida. E outra coisa, né? Quando você tem alguém responsável, profissional como você,
você tem mais amparo jurídico até para reclamar, para poder brigar, porque eu já perdi voo. E eu estava no portão de embarque, ela falou, não, o senhor fica tranquilo, não deu para o senhor embarcar, mas o senhor pode ir lá no balcão, voltar no balcão, que o senhor vai para Congonhas e embarca de Congonhas. A hora que eu saí, me lasquei, porque eu saí, eles falaram, não, o senhor está aqui fora, o senhor queria embarcar. Eu falei, não, mas eu estava lá dentro. Qual era o nome do funcionário? Não lembro, fiquei para fora, tive que voltar para São José e esperar 2 dias para embarcar, porque era mentira, não tinha voo em Congonhas, nada. Então, assim, se você tem uma agência, alguém que tem contato para falar, para responsabilizar, é outra solução, é mais tranquilo, né? Exatamente, você não fica dependendo também de um 0800, você já tem um contato direto, uma pessoa que pode te ajudar nisso. Nós tivemos uma situação de uma cliente que passou por algo parecido, que infelizmente você passou, e falei para ela, não sai daí, você tem todos os direitos, relatei os direitos que ela tinha ali na ANAC, pedi para falar com o atendente e prontamente reacomodamos ela, o transfer levou ela para um hotel, do hotel ela teve alimentação, Wi-Fi, internet, tudo certinho, como tem que ser, né? Nós temos os nossos deveres como viajante, mas nós temos os nossos direitos também. E é muito importante a gente ter ciência disso, quais são. Então a gente está aqui para isso também, para não só entregar uma viagem para você, mas estar com você antes e durante a sua viagem até você retornar. Adorei. Obrigado, viu? Imagina. Boas viagens. Obrigado, Obrigada. Júlia. Eu que agradeço. Embarque nessa, é isso? Isso. Embarque nessa. Obrigado, adorei. Obrigada. Muito obrigado. E para você em casa, vamos dar um intervalinho. Já já eu volto para falar de uma hamburgada do bem. Hamburgada não tem como ser do mal, porque é bom demais. Pensa num caboclo que gosta de hambúrguer, rapaz. Nossa Senhora da Capela. Já já eu volto. Fica por aí.